Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu não sei que horas você vai assistir esse vídeo, mas é uma honra ter você aqui comigo através desse estudo Discípulos de Poder. Nós estamos no 5º vídeo e nós teremos aí mais alguns vídeos sobre esse assunto e agora nós vamos nos aprofundar na Bíblia. Por favor, pegue caneta, pegue, por favor, papel e pegue a sua Bíblia, se você quiser, apesar de eu colocar os versículos aqui na arte, mas você pode querer fazer suas anotações. Para quem não me conhece, meu nome é Pastor Alexandre, eu sou pastor hoje da IAPD e eu tenho esse curso, eu tenho esses vídeos, esse estudo chamado Discípulo de Poder, que esse estudo está no meu método Eclésia. Esse método é um método de discipulado, de ensinamento através das redes sociais, através da internet. Eu gostaria que você, que ainda não é inscrito no canal, se inscrevesse, compartilhasse e aprendesse um pouco mais de Deus. Não há como você viver com Deus sem aprender quem Ele é. Então siga os ensinamentos. O que eu vou falar aqui não é uma linha de pensamento minha. O que eu vou falar aqui é simplesmente aquilo que Jesus mandou através de sua palavra. Hoje nós vamos falar sobre o treinamento dos discípulos. Jesus treinou os discípulos. E por que ele treinou? Porque é simples. Todo líder, todo mestre, ele tem uma visão a ser executada. E para que essa visão seja executada, ele precisa de 3 coisas. Ele precisa de 3 coisas. Ele precisa do propósito, ele precisa da execução desse propósito e ele precisa de pessoas. Então o Mestre Jesus, ele tinha propósito. Qual era o propósito? Levar, pregar, anunciar o reino de Deus, salvar o mundo. Ele tinha a execução desse propósito, que era levar a mensagem, né? Agir em torno do propósito, e ele precisava de pessoas que o ajudassem e que levassem junto com ele aquilo que ele veio fazer. Ou seja, para que houvesse execução da missão, você precisa saber ou ter o propósito, executá-lo, e precisa de pessoas para poder fazer com que esse projeto, essa missão, esse propósito aconteça. Preste atenção no que diz em Mateus 9,35. Eu peço desculpas, eu estou um pouco rouco, mas eu não vou deixar de fazer o vídeo em consideração a você, para que você possa ter este vídeo no ar. Toda terça-feira entra este vídeo no ar para que você possa continuar aprendendo. Vamos ler Mateus 9,35, do versículo 35 até o capítulo 10, versículo 5. Eu gostaria que você prestasse atenção. Lembra que eu falei no vídeo anterior, nós a partir de agora usaremos muito a Bíblia. Então preste muita atenção, porque está escrito assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Você veja que já no versículo 35, Jesus ele começou a viver o seu propósito e já começou a executá-lo. Ele vem a esta terra e ele, ao completar o que na época era considerada a sua maioridade, ele começa a percorrer, ele começa a ir de cidade em cidade, de povoado em povoado, de pessoa em pessoa, ensinando, pregando o evangelho, curando, libertando. Ele já começa a viver o propósito e executar o propósito. Quem é discípulo de Jesus vive o propósito de Jesus e executa o propósito de Jesus. Você pode implantar isso na sua vida pessoal, na sua vida empresarial, na sua vida profissional. Você tem um propósito, você tem um objetivo na sua vida, você tem que viver e executá-lo.
Isso tanto no lado espiritual, como eu estou falando, como no lado pessoal. Propósito não fica só no papel, propósito não fica só no pensamento. Não há propósito bem-sucedido ou feito se ele não for executado. Então Jesus tinha o propósito, começa a exercê-lo, porque não adianta, né, a gente conhecer, saber as coisas e não fazer. Ou ter um objetivo, um pensamento e não fazer nada. E fica aí uma lição para a gente, que se temos que fazer algo, façamos. Se temos que ser discípulo, que sejamos. Se temos que levar a palavra de Jesus, que venhamos a levar. Se temos um projeto de vida, que venhamos a executá-lo. Vamos ler o versículo 36? Olha o que diz o versículo 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus, ele viu o sofrimento, ele viu a necessidade das pessoas. É como se a gente voltasse no tempo, biblicamente falando, e nós fôssemos lá no livro de Êxodo. Em Êxodo 3, versículo 7, faz uma pequena alusão muito parecida com esse versículo 36. Êxodo 3, versículo 7 vai falar assim, ó: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Olha que alusão ou que comparação, né, interessante. O mesmo Deus que viu o sofrimento do povo no Egito mandou o seu filho, e o seu filho viu o sofrimento, a necessidade, a precisão que as pessoas daquele tempo e de hoje têm do nosso Deus, ou da palavra, do conhecimento, da cultura do reino. E aí ele toma para si a responsabilidade, ele chama para si o desejo de levar até essas pessoas a vida que elas não têm. Você conhece gente que sofre. Eu conheço gente que sofre. Todo dia tem um jornal. Todo dia tem uma rede social te mostrando o sofrimento, te mostrando o vazio, te mostrando como as pessoas estão precisando de Jesus. Como as pessoas estão precisando do pastor e bispo das nossas almas. Quando você vê a necessidade do teu próximo, você cria uma responsabilidade. E aí você vai encaixar a tua responsabilidade, o teu desejo de fazer algo pelas pessoas com o propósito de Deus na tua vida. E é aí que eu vou entrar no versículo 37. Porque o versículo 37 de Mateus 9 diz assim, presta atenção. E então se dirigiu a seus discípulos. E aí ele disse, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Olha só que coisa. Olha só que coisa. Ele fala que a seara, ou seja, o campo é grande. O campo é muito grande. Mas são poucos os trabalhadores. Ele identifica o problema, ele se compadece, ele vê o sofrimento, se responsabiliza, ele identifica o problema, ele fala, poxa, nós temos que levar o reino de Deus até essas pessoas. Mas a verdade é que o campo é grande, mas são poucos os trabalhadores. E aí eu quero entrar numa coisa, você quer ser discípulo de Jesus mesmo? Deixa eu te falar uma coisa interessante. Se você for uma pessoa egoísta, você não vai conseguir ser discípulo de Jesus. Se você for uma pessoa que só pensa em si, que pensa que Deus só tem que olhar para você, que pensa que Deus só tem que abençoar você, que pensa que Deus só tem que fazer algo por você, de discípulo você não tem nada e você está muito longe. Desculpa falar assim, mas é uma verdade, porque você veja que Jesus se compadeceu com as multidões.
E ele, ao mesmo tempo que se compadeceu com as multidões, ele enxergou uma dificuldade. Ele falou, eu quero levar isso a todos, mas são muitos, e eu tenho poucas pessoas comigo. Mas ele, mesmo assim, não parou o seu propósito. Ele continuou. E aí ele diz que tem poucos trabalhadores, mas ele vai em frente. Ou seja, ele mostra a importância, o amor ao próximo. Então, quem é discípulo de Jesus tem amor ao próximo. Tem amor aos que sofrem, aos que compadecem, aos que necessitam, aos que estão passando por situações que só o poder de Deus pode restaurá-las. E o discípulo de Jesus, ele tem o mesmo sentimento que Jesus, ele vai até essa pessoa, ele fala, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer a minha parte, meu papel, eu preciso. E aí ele vai fazer. E se você pensa ao contrário, se você não se importa muito, inclusive tem muito crente falando isso, muito crente dizendo assim, eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer o meu papel, eu vou cuidar do que é meu, eu vou fazer o que é meu e pronto. E não importa os outros, o que importa é eu, o negócio é eu e Deus e mais ninguém. Opa, para aí. Deus não veio simplesmente só para tocar em determinadas pessoas. O propósito, o desejo de Deus é salvar todos o máximo possível. Vão se salvar todos? Não. Mas todos devem ouvir e a mensagem deve chegar a todos. Ele mesmo disse, de pregar o evangelho a toda criatura. Então nós precisamos levar a todos o máximo possível. Mas eu não consigo chegar em todo mundo. É por isso que existem vários discípulos. Para que se chegue em todo mundo. Aonde eu não chego, alguém chega. Aonde eu não chego, você chega. Por exemplo, eu tenho aqui pessoas que são empresárias. Eu não consigo chegar no empresário, mas o empresário chega no empresário. Eu não consigo muitas vezes chegar no hospital num determinado horário. Eu posso ir no hospital em horário X, mas tem gente que trabalha dentro do hospital, então ela vai chegar mais fácil até essa pessoa. E se não houver esse sentimento de entender que você vai chegar em alguém, que você vai levar o amor de Deus para alguém, que você vai ser referência de Deus para alguém, você está sendo egoísta. E eu quero ler uma frase agora muito forte que eu quero que você preste atenção. Essa frase, eu não sei quem é o autor dela, mas eu já ouvi ela algumas vezes e ela é muito verdadeira. A frase diz assim, se as feridas do teu próximo não lhe causam dor, a sua doença é pior do que a dele. Eu vou ler de novo. Se as feridas do teu próximo não lhe causam dor, a sua doença é pior do que a dele. Olha que coisa. Se você é egoísta, se você não pensa no reino de Deus, se você não pensa nas pessoas, se você não pensa no coletivo, se você não pensa na sua família, se você vive uma visão de vida egocêntrica, ou seja, só você, só eu, só vem a nós, o vosso reino nada, a sua doença, a sua distância de Deus é maior do que aquele que nunca viu a Deus. Olha que coisa profunda. Então, volto a dizer o que falei nos primeiros vídeos. O reino de Deus não é centralizado. Não é focado para uma só pessoa, para um grupo de pessoas, ou para uma igreja, só para uma religião. Não. O reino de Deus, ele quer abranger a todos. A obra de Deus, a mensagem de Deus quer chegar em todos. Vocês entenderam até aqui? Então, eu nem comecei a ler o treinamento de Jesus, eu só estou falando do início, hein? Eu falei para você que os nossos vídeos seriam mais Bíblia. Então, quando a gente vai para a Bíblia, a gente se aprofunda. Eu vou mergulhando. E Deus vai mandando e eu vou falando. Eu quero que você leia agora comigo o versículo 38. Porque também não adianta somente nós sabermos o propósito
e executarmos. Não. Nós precisamos de mais duas coisas, que são a direção divina e as pessoas. E aí o versículo 38, ele diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ou seja, após ele se responsabilizar, se compadecer, entender qual é a dificuldade e qual é a coisa que ele precisa, que são pessoas. Ele precisa de pessoas para ajudá-lo, porque Jesus está na forma humana. Ele não iria conseguir fazer tudo, mesmo sendo Deus em forma de homem, mas ele estava na forma humana, então ele precisava de pessoas. Então ele identifica que, além de se compadecer, ele precisa orar. Eu preciso, como pastor e líder, orar. Você precisa orar para que Deus mande trabalhadores para a sua seara. Ou seja, você precisa levar a Deus as tuas necessidades. Você precisa levar a Deus as tuas dificuldades. Você precisa levar a Deus a tua precisão. O que você precisa para que Ele, através da tua oração, através da tua fé e através do que você já identificou e já executou, ele possa aumentar o número de pessoas que vão te ajudar a crescer e a expandir. Você está conseguindo entender por que o reino de Deus não é centralizado num lugar só, ele é compartilhado? Porque o próprio Jesus já identificou isso e ele já falou: vocês que virão após mim, vocês que estão me vendo orar ao meu Pai para que Ele mande pessoas, para que eu possa escolher as pessoas certas, para que eu possa convocar as pessoas, para que elas possam ir junto comigo levar a minha palavra. Olha que coisa profunda, olha que coisa especial, olha que entendimento poderoso. Então a oração, quando Jesus ora pedindo os trabalhadores, ou ele orienta a orar, ele está querendo dizer que nós devemos mostrar as nossas necessidades a Deus, que nós devemos mostrar os nossos desejos, sonhos, objetivos e metas para Ele, porque a nossa comunhão com Ele vai trazer a direção, vai trazer a solução que você deve tomar ou que você deve executar. Ele pediu o Senhor da seara para mandar trabalhadores. Foi atrás dos trabalhadores. Apesar dele ter pedido, ele foi atrás. Entenda, oração é a junção de duas palavras: orar e agir. Então ele orou e agiu. Ele pediu trabalhadores, escolheu os trabalhadores. Ele orou e agiu. E quando ele agiu, ele escolheu os 12. Deu autoridade para os 12. E aí começa o treinamento. Agora sim, a gente vai começar a falar do treinamento de Jesus. O vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas vai valer a pena. Fica aí, pessoal. Se possível for, em nome de Jesus, deixe um comentário aqui no vídeo do YouTube. Por favor, curta. Por favor, compartilhe, mande nos grupos de igreja, mande para os seus amigos que sempre fala de Deus para você. Mande, gente, me ajude a crescer, porque isso aqui vai fazer o reino de Deus crescer. Vamos começar a falar do treinamento de Jesus agora. Nós vamos começar o treinamento, falando do treinamento que Jesus dá, as instruções para os 12. Começa o treinamento. O treinamento de Jesus começa dando instruções aos 12. Eles vão orar, curar, libertar, mas eles são instruídos. Não adianta agir sem instrução, sem direção. É por isso que você vê muito pastor, ou muito projeto de pastor, ou muito pastel, abrir igreja, criar ministério, dá errado, porque ele quer agir sem ser instruído, sem ser direcionado. Ele quer agir sem direção. Ele quer mandar sem obedecer. Deixa eu falar uma coisa para você.
Quem não sabe obedecer, não sabe comandar. Quem não sabe ser instruído, jamais saberá ordenar. Não adianta. Não adianta. Eu sou aqui um pastor hoje, um instrutor, um líder, porque eu fui liderado. Eu sou liderado até hoje. Até hoje. E eu fico, gente, não, Deus me deu o ministério, Deus me deu unção. Tem gente que pega só pode ser isso, pega o óleo e joga na cabeça. Ah, eu estou me auto-consagrando, eu estou me auto-ungindo. Ei, isso não existe. Você é liderado, instruído, preparado por alguém que Deus ordenou. E aí dali, depois que você é ordenado, você começa a viver aquilo no qual você foi chamado, instruído e treinado. Então não adianta agir sem ser instruído. E aí Jesus começa o treinamento com as instruções. Vamos ler o que está escrito em Mateus, capítulo 10, versículos 5, 6 e 7. Diz assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que os seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Que, presta atenção, o primeiro objetivo de Jesus era procurar as ovelhas perdidas de Israel. Não adianta nada a gente querer levar até o mundo o que deve ser pregado primeiro dentro de casa. Jesus quis dizer, eu não posso salvar o mundo sem primeiro salvar a nação, o povo que Deus escolheu. Quem estava perdido em primeiro lugar era a nação de Deus. Eu não sei se você sabe, mas Israel é o ponto central de tudo o que acontece biblicamente falando, divinamente falando. O povo de Deus, Deus e o seu povo é o ponto central. Começa em Israel, depois que vem para nós gentios, para nós que somos de outros povos. Mas primeiro começa lá. Não adianta querer consertar o mundo sem consertar a casa. Você entende? É por isso que tem gente que não é bem sucedida. Ela quer consertar a empresa, mas não conserta a família. Ela quer consertar os outros na rua, mas não se conserta. Ela quer levar Jesus para as pessoas, mas ela mesmo não vive o que Jesus mandou ela viver. Então não adianta. Então Jesus fala, primeiro nós vamos até os que são da casa de Israel. Nós vamos começar de dentro para fora. Conversão, salvação, arrependimento, obra e graça, batismo com o Espírito Santo, libertação, mudança de vida, começa de dentro para fora. Começa de dentro para fora. Então Jesus vai primeiro aos filhos de Israel. Ele fala, vocês não vão falar com os samaritanos, vocês não vão falar com os amorreus, vocês não vão falar com os egípcios, vocês não vão falar com os etíopes, vocês agora vão falar primeiro com os da casa de Israel. Então fica uma lição. Não adianta querer consertar lá fora se não consertar aqui dentro. Tudo que você vai viver com Jesus, você tem que primeiro viver para você. Experimentar em você, trazer para você, para depois trazer para os outros. Isso não quer dizer que você não possa ser discípulo. Isso não quer dizer que você não possa levar a palavra. Mas isso quer dizer que você tem a responsabilidade de primeiro viver, para depois levar até as pessoas. No versículo 8 ele dá a ordem que eles já estavam em execução, que é curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, e de graça recebesse, de graça dai. Olha, fica um alerta aqui. O que eu recebi de Jesus, quando Ele me salvou, me libertou e mudou a minha vida, foi de graça. Não deve ser cobrado. Às vezes eu peço uma ajuda, uma contribuição aqui para o projeto, é justamente para manter o projeto. Não é para me poder viver do dinheiro.
do Evangelho. Se eu viver de forma integral do Evangelho, é até justo. Eu viver do Evangelho, mas sem querer ganhar ou sem querer multiplicar minhas finanças por causa disso. Sem querer enriquecer em nome disso. Não. Se eu tiver que prosperar por conta disso, vai ser porque Deus quer me fazer prosperar. Vai ser porque Deus vai usar pessoas que falam, não, eu quero te honrar. Amém. Mas eu não devo fazer nada em nome do dinheiro. Você quer ser discípulo de Jesus, não faça nada em nome de dinheiro, não faça nada em nome de fama. O dinheiro, o reconhecimento, a ajuda, o socorro vem porque Deus manda. Porque Jesus falou, de graça recebeste, de graça dai. Então, se eu recebo de graça, eu vou dar de graça. Correto? Então, fica esse entendimento para você. Vamos para o versículo 9 e 10, que diz assim, não provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador de seu alimento. Olha que interessante, ao mesmo tempo que Jesus fala que de graça dai, de graça recebeste, ele fala para os discípulos irem com o que eles têm. E o que os discípulos têm? Nada. Eles largaram a vida deles. Eles abandonaram a vida deles. No caso deles, eles deixaram profissão, deixaram tudo para seguir a Jesus. Só que apesar deles deixarem tudo para seguir a Jesus, Jesus falou, vocês não vão fazer nada cobrando, mas entenda, eu vou trazer através das pessoas a condição que você precisa. Você consegue entender um equilíbrio? Consegue entender como é que tem que estar na mão de Deus? Esses versículos 9 e 10 falam para os discípulos que se eles querem servir a Jesus, eles têm que estar totalmente dependente dele. Você que tem sua vida, seu trabalho, seus afazeres, suas responsabilidades, não é para você largar tudo e seguir a Cristo, não. É para você seguir a Cristo vivendo a sua vida. Porque Deus tem propósito na sua vida, através da sua vida. Mas aqueles que vão futuramente ou algum dia largar tudo como eu, você vai entender isso. Vai ter momentos que você vai ter abundância. Vai ter momentos que você vai ter escassez. Mas você vai estar o tempo inteiro dependente de Deus. Apesar de termos pessoas que têm suas vidas e pessoas que largam tudo para poder viver do Evangelho, todo discípulo de Jesus tem que ser dependente dele. Você não tem que ter um plano B. Você não tem que ter, se der errado aqui, eu vou por ali. Se não der certo aqui, eu vou para lá. Eu acho muito estranho, e já ouvi muitos líderes falando isso, quando a pessoa diz assim, eu me tornei pastor porque tudo deu errado e Deus me chamou, eu quis ser pastor. Ué, você não renunciou a algo? Você não largou algo para ser pastor? Opa, tem alguma coisa errada. Você talvez pode estar se escondendo ou procurando um cabide de emprego. Não pode. Eu, apesar de ter chegado novo na igreja, de ter já me lançado com 16 anos no Evangelho, eu fiz curso de torneiro e ajustador mecânico, eu comecei uma vida esportiva no karatê, antes dos 16, tá? Isso tudo que eu vou falar aqui agora, antes dos 16. Eu já tinha um projeto de seguir carreira militar, tá? Eu ia me especializar para poder fazer curso. Já estava estudando para me fazer curso para entrar na Academia das Agulhas Negras no Rio de Janeiro, minha terra natal. Eu larguei um sonho, eu larguei um projeto. Eu aprendi a tocar teclado e aí a igreja me contratou. E automaticamente, através dali, eu já fui, depois de um tempo, chamado a ser pastor. Deus matou o meu sonho para viver o sonho dele. Eu abandonei alguma coisa, eu renunciei um futuro, um projeto. Você consegue entender? Então,
Eu vivo hoje o projeto de Deus. Há mais, se for falar de forma pastoral, há mais de 25 anos. Se for falar ministerialmente falando, já são 30 vivendo isso. Renunciei o meu sonho, minha caminhada, para viver a caminhada de Jesus. Você consegue entender? Então, você que está aí como discípulo, você precisa entender isso. Se você tem a sua vida própria, glória a Deus. Você vai viver o discipulado de forma integral na conduta, no ensinamento. Isso aí é para todo mundo. E se você for viver de forma integral do Evangelho, você vai viver o estilo de vida e você vai viver também a renúncia da sua vida. Tá? Então aí entra a dependência de Deus. No caso de quem vive parcialmente, ou seja, quem tem sua vida própria e vive do Evangelho, você vai depender de Deus vivendo de fé em fé, ouvindo a direção dele para te abençoar. E você que vive integralmente, ministerialmente falando, você vai viver isso 100%. Você tem que ser dependente de Deus. Você não tem que ser dependente da tua inteligência, da tua sabedoria. Elas têm que existir, elas têm que estar com você, mas você não tem que ser dependente delas. Você tem que ser dependente da direção do Espírito Santo para abençoar a tua vida. Tá? Isso são os ensinamentos do versículo 9 e 10. Vamos para os versículos 11, 12, 13 e 14, para a gente terminar esse vídeo que está um pouco mais extenso, mas que está valendo a pena. Vamos lá. Eu preciso falar uma coisa aqui, antes de eu passar para os próximos versículos. Você não pode ser discípulo de Jesus pela motivação errada. Eu quero ser discípulo de Jesus porque eu quero ficar famoso. Eu quero ser discípulo de Jesus porque eu quero mais seguidores. Tá errado. Eu quero ser discípulo de Jesus porque eu quero ter tantas curtidas. Meu Deus. Eu quero ser discípulo de Jesus porque eu quero ganhar muito dinheiro. Piorou. Ser discípulo de Jesus não tem nada a ver com influência em rede social no sentido de fama para si. Eu não sou contra você ter muitos seguidores, ter muitas curtidas. Pelo contrário, eu estou lutando para isso. Mas eu quero que isso aconteça por causa dos ensinamentos de Jesus através da minha vida e que estão levando as pessoas ao reino de Deus. Você consegue entender que é uma motivação diferente? A motivação não é para mim. A motivação não é para o meu projeto, não é para o meu ego. É para o reino de Deus e para abençoar as pessoas. Então, não pode haver motivação errada. Se houver motivação errada, vai dar errado. Então, procure saber qual é a motivação certa. E a motivação certa é fazer, viver e levar a vontade de Deus, o Evangelho de Deus, a palavra de Deus até as pessoas. Sem ego e sem interesse próprio. Eu até lembrei aqui de uma passagem bíblica, para você entender que não pode haver motivação errada. Olha só, Paulo disse: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança a homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, a motivação de Jesus para ganhar almas, a sua motivação tem que ser levar o evangelho do reino às pessoas. E não deve ter nada seu, não deve ter nada do teu ego, deve ter sim para levar até as pessoas o propósito de vida de Deus para com elas e delas próprias para com Deus. Você está conseguindo entender como é que é o treinamento? Como é que foi o treinamento de Jesus? Não leve mais do que o necessário, não tenha motivação errada, né?
e dependa de Deus. Olha o treinamento. Olha que treinamento poderoso. Então nós vamos dar continuidade aqui. Vamos ler os versículos 11, 12, 13, 14 para a gente terminar esse vídeo. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. E ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó de vossos pés. Olha só o que Jesus falou. Ele aqui está falando, vocês vão levar o evangelho, vocês vão levar a minha palavra a todas as pessoas, vocês vão levar o meu reino, porém, toda casa que vocês forem, ou toda pessoa que aceitar e ouvir vocês, essas pessoas são dignas do reino. Essas pessoas são dignas do reino. Essas pessoas, elas são pessoas que estão aceitando a minha palavra, que estão recebendo. Elas se tornam dignas não por dignidade delas próprias, mas porque estão abrindo o coração e deixando Deus entrar através de sua palavra. E aí Jesus diz, se essa pessoa te receber, a minha paz ou a paz que eu dou para vocês vai chegar até eles. Ou seja, quando a pessoa recebe a palavra de Jesus através de você, ela está recebendo a paz que Jesus te dá e que também é transmitida a ela. Volto a dizer de novo, você está vendo como é que o reino de Deus não é centralizado, mas é compartilhado? Ou seja, Deus dá a paz para o discípulo, dá a sabedoria, dá a vida, dá o poder dele, a unção, a alegria, a paz, o amor, tudo que ele tem. E através daquilo que ele recebe, ele leva. Ao levar, ele também faz com que aquele que o recebe, a palavra de Deus, receba a paz. E se alguém não receber, aí ele disse, né? Está até escrito, se alguém não vos receber e nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa, daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Era uma tradição do judeu, quando não era bem recebido, no lugar, em algum ambiente, ele sacudia, bateu o pé e ia embora. Vai embora, deixa eles para lá. Entendeu? Eles não quiseram receber a paz ou a palavra, a unção que eu tenho para dar. Então não fique insistindo, fica aqui uma lição. Se alguém não quer, se alguém despreza, se alguém rejeita, se alguém não aceita, não insista. Não insista. O reino de Deus, ele não consiste em força e violência. Ele consiste em poder. Apesar de Jesus falar que o reino de Deus é tomado por esforço. Mas o esforço de quem quer se esforçar. Quem não quer, não quer. Entende? Então, você vai levar. Quem aceitar vai receber a palavra de Deus e a paz que Deus tem para dar. Quem não aceitar, sacode a poeira dos pés e vai embora. Foi o que Jesus falou para os discípulos. Só fale, só dê atenção, só insista com quem abrir o coração, com quem aceitar a minha palavra. Quem não aceitar, vida que segue, gira a roleta. Vou falar termos dos dias de hoje para você entender. A fila é grande, mas a catraca é seletiva. Você está entendendo? Infelizmente é uma verdade. Pregou, não quer, beleza. Isso quer dizer que essa pessoa vai ser desprezada? Deus não quer ela? Não. Talvez não tenha chegado o tempo dela. Talvez não tenha chegado a hora dela. Talvez ela não passou por algo que a deixe tão quebrantada a ponto dela aceitar. Então, sacuda a poeira, o pó dos vossos pés, parte para outra. Você foi falar de Jesus para alguém, ajudou, falou, pregou, orou, recebeu, glória a Deus. Não recebeu, não quis,
ou quis somente a solução, o fim do problema, mas Jesus ela não quer. Tá bom, sacode o pó e vai para outra. Eu quero, antes de terminar esse vídeo, te pedir que, se for possível, você contribua com esse projeto. Tá aqui a chave Pix, com.eclesia@gmail.com. Você vai nos ajudar. Ó, eu estou terminando de pagar esse microfone, eu tenho aqui iluminação, eu tenho aqui recursos. Esse notebook que você está vendo aqui, ó, eu uso ele para poder preparar meus esboços, meus estudos, e é assim que eu vivo. Eu tiro um tempo separado do meu trabalho para poder estar aqui com você. Se você achar dignidade, verdade nisso, puder ajudar, eu peço que você ajude, porque o conteúdo é maravilhoso, modéstia à parte, porque eu me preparo, eu estudo isso aqui. Para você ter ideia, eu passei uma tarde inteira levantando esse esboço, buscando na Bíblia. Isso tudo que eu estou passando para vocês, e hoje eu estou gravando, ou seja, eu perco, entre aspas, um dia, para poder estar aqui ensinando a palavra de Deus para vocês. E tudo isso gratuitamente. Se o seu coração se inclinar para ajudar, eu agradeço. Vamos à parte final, que é algo muito interessante desse vídeo, que eu queria que você prestasse muita atenção. Olha o que diz o versículo 15. Em verdade vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Jesus, quando fala que alguém rejeita a palavra, essa pessoa, ela deve ser deixada, sacode o pó e vai embora. Ela não quis ouvir. Só que nós teremos o dia do juízo. Todos nós iremos prestar contas com Deus. Todos nós iremos um dia estar perante ao Todo-Poderoso. Toda a nossa vida será passada na nossa frente, haverá uma cobrança dos nossos atos. E aí, quem rejeitou, quem desprezou, quem não abraçou aquela oportunidade, vai ser cobrado de uma tal maneira, de uma maneira tão rígida, que vai ser mais cobrado do que a cidade mais promíscua da história do mundo. Sodoma e Gomorra foram foram as cidades mais promíscuas da história do mundo, até onde se sabe. E Jesus falou que vai cobrar mais de quem rejeitou a palavra dele do que de Sodoma e Gomorra. Ele está querendo até dizer o seguinte: se eu tivesse discípulos naquela época que pregassem Sodoma e Gomorra, iam ter pessoas ali que iriam aceitar. Você ouviu a palavra. O judeu ouviu a palavra. O gentio ouviu a palavra, rejeitou e não aceitou. Ele desprezou uma oportunidade que nem Sodoma e Gomorra teve. Então Deus diz que vai ter mais cobrança para essa pessoa que rejeita aquilo que chegou até ela e que não chegou a muita gente, do que para Sodoma e Gomorra. Então, quando você for evangelizar alguém, desprezar, é triste dizer isso, mas é a verdade. Se ela desprezar, ela vai ser mais cobrada do que alguém que viveu em Sodoma e Gomorra nos tempos de Abraão. Então eu termino esse vídeo. Essa é a primeira parte. Assim foi o ensinamento de Jesus, o treinamento de Jesus. Ele ensinou, só para recapitular, ele ensinou que nós devemos ir de pessoa em pessoa. Ele ensinou que nós devemos exercer a nossa autoridade. Ele ensinou que nós devemos depender dele. E ele ensinou que a nossa motivação tem que ser nele, para ele, e estar focado o tempo inteiro nele. E quem rejeitar esta palavra, o último ensinamento, essa pessoa está desprezando o maior de todos os ensinamentos, o maior de todas as bênçãos que pode vir sobre alguém, que é a graça da palavra de Deus. Deus te abençoe. Não se esqueça de curtir, não se esqueça de comentar, não se esqueça de perguntar. Sua pergunta vai para o grupo, sua pergunta vai para minhas redes sociais e vai virar vídeo, tá?
se inscreva, curta e compartilhe. Eu tenho um grupo de estudo no WhatsApp que eu quero que você esteja comigo. Que Deus te abençoe, um abraço. Até terça-feira que vem. Fica com Deus.